Você sabe os impactos do novo salário mínimo para a economia? Viemos aqui falar com o economista Vinícius Sardi a respeito desse assunto. Acompanhe. Essa alteração no valor do salário mínimo ajuda bastante, porque, querendo ou não, é uma mudança de R$ 112, né, que cada pessoa vai receber a mais, as pessoas que recebem o salário mínimo. Quem recebe mais, é lógico, vai receber mais também. Mas se a gente pegar aí que são milhões de pessoas no Brasil todo que recebem esse valor, então tem um impacto muito grande, porque são milhões de reais que as pessoas têm como gastar mais, investir mais, utilizar no dia a dia. E isso tem um impacto que vai gerar para outras pessoas também, né? Porque as pessoas gastam dinheiro, guardam uma parte do dinheiro, e essa utilização do dinheiro vai ter influência em outras pessoas. Então existe um efeito multiplicador desse dinheiro na economia. Quero saber qual a expectativa para a inflação esse ano. Você acha que ela tende a aumentar, tende a diminuir? A expectativa para a inflação é de ser menor do que o ano de 2021 foi, tá? Mas assim, é só uma expectativa, porque a inflação, assim, no mundo todo, e no Brasil não foi diferente, foi influenciada por conta da pandemia. Então, como se trata de um vírus, se a gente tiver novas cepas do vírus, novas contaminações, isso pode influenciar nos preços de outros produtos. Então, assim, no primeiro momento, a expectativa é que a inflação seja menor, mas está diretamente ligada ao vírus, tá? E assim, na sua concepção como economista, se fosse para falar, Vinícius, qual você acha, na sua opinião, que deveria ser o real valor do salário mínimo? A ideia do salário mínimo, a gente sempre pensa como um valor mais alto, tá? Só que a gente não pode pegar um valor e fixar como ele um valor mais alto, sendo bom para todo mundo. Até mesmo porque a gente tem que pensar nas pessoas que recebem o salário mínimo, mas também quem paga, que são os pequenos empresários que também foram afetados pela pandemia. Então, a ideia é que seja um valor alto, mas eles também são impactados. Então, a gente não pode ter um valor muito alto, que inclusive o governo ele é afetado diretamente. Quando ele faz o reajuste do salário mínimo, reajusta também as pessoas que recebem benefício, que recebem outros tipos de pagamento. Então, se o governo tem um gasto a mais, ele vai ter que arrecadar mais. E ele arrecada mais aumentando os impostos. Então, somos nós mesmos que pagamos esse aumento do salário mínimo. Então, assim, na sua opinião, o brasileiro ele consegue viver com o salário mínimo? Conseguir porque não tem outras opções, mas é um valor baixo para bancar o custo de vida dele. Tá? Então, muitas vezes, tem que recorrer a outras fontes de renda, outras formas de trabalho para conseguir sustentar, pelo menos o básico da família. É onde entra a importância dessas formas de auxílio que nós temos para as pessoas mais pobres. Tá? Porque se a gente for ver o valor da cesta básica, o valor dos itens de consumo para uma família pequena, com marido, mulher, uma ou duas crianças, é um valor muito pequeno para conseguir manter todo mundo. Qual a recomendação que você pode deixar para as pessoas que são assalariadas para tentar não ficar no vermelho esse ano e nos demais, né? O ideal é sempre fazer um planejamento familiar. Isso aí é primordial, tá? A família toda ter noção do valor que se ganha atualmente, da renda familiar e o valor que eles podem gastar. E dentro disso daí, buscar sempre alternativas para não ter a renda tão impactada. Eu digo em que sentido? Pode subir o preço da carne de boi, mas pode ser que o carne de frango reduz o preço, carne de peixe reduz o preço, carne de porco, então tem que estar atento a essas variações. E uma coisa assim simples que pode ajudar todas as famílias, né? Hoje a gente tem aplicativo de pesquisa, aplicativo de mensagem, que você consegue compartilhar com outras pessoas diferentes preços em supermercado, por exemplo, que no item de alimentação ajuda muita gente a economizar, porque a gente sabe que o arroz, por exemplo, pode ser um preço no supermercado e em outro pode ser outro totalmente diferente. Então, as pessoas compartilhando esses preços vão conseguir uma economia para todas elas. Qual a principal dificuldade que você acha que o brasileiro enfrenta hoje, economicamente falando? Fazendo um balanço do ano passado, que se espera esse ano, qual a maior dificuldade que o assalariado, você acha que ele pode ser que enfrente agora, esse ano de 2022? Para 2022, tem muita insegurança com relação à saúde e com relação ao seu planejamento. Eu digo com relação ao seu planejamento, porque se a gente for tomar como base o que aconteceu nos últimos anos, algumas empresas tiveram que fechar as portas, outras tiveram que ficar paradas por muito tempo. Então, a pessoa começa a trabalhar, mas ela não sabe realmente se o amanhã ela vai estar trabalhando, né? A gente teve lockdowns ao longo do ano.
E a gente sabe muito bem que quando fecha, quando para de trabalhar, as contas ficam para ser pagas, não tem a renda, isso influencia diretamente na família. O ideal, se conseguir, é fazer um planejamento no início, tá? Não gastar o dinheiro todo, se possível, porque a gente não sabe como que o vírus vai se desenvolver ao longo do ano de 2022, né? Então, pode acontecer novos lockdowns? Podem acontecer. Não é o que a gente quer, que ninguém quer, mas pode acontecer e tem que se preparar para isso. Então é isso, gente. O ajuste salarial, ele ainda que pequeno, ele veio para ajudar. Então vai impactar assim na economia de maneira positiva, a gente espera. Então 2022 está aí, o salário mínimo já aumentou, esperar que a inflação abaixe. Marícia Pinheiro para o Abrolhos Acontece.